Marketing e comunicação. Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui agora para avaliação, né, para conversarmos com os candidatos da categoria Marketing e Comunicação. Eu sou a professora Aline, estou aqui junto com o professor Clóvis, professora Edna, coordenadores, tutor da pós-graduação do Grupo Ninter, e nós estamos aqui então para conversar, entender um pouco mais desses projetos, e fazer ali todo esse processo. Nós queremos lembrar então que a nossa banca, ela tem um tempo de apresentação, né? Nós temos aqui 8 minutos para o candidato falar, para ele apresentar o seu projeto, e nós temos 7 minutos depois, na sequência, para fazer, né, as perguntas e entender um pouquinho mais do que nós estamos avaliando, né? Porque nós avaliamos na parte escrita e agora nós queremos entender na prática como é que funciona e conversar um pouco mais. Então, por gentileza, né, que venha, né, o nosso candidato, o nosso primeiro candidato. Olá, seja muito bem-vindo. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Vocês me ouvem bem? Sim. Uhum. Conta pra gente, você escutou quando eu falei do tempo, das orientações ali? Escutei sim, professora Aline, tudo certo. Tá, joia. Só lembrando também que você tem os slides, né? Uhum. E aí você pede pra gente trocar esses slides, é isso? Isso mesmo. Então tá joia. Tem um reloginho que aparece para você também em relação a esse tempo, né? Então aqui a gente pode começar. Pode ser? Você quer? Podemos sim, por favor. Então, por gentileza, o tempo. Olá, pessoal, boa tarde. Então, eu sou a Elaine, eu sou a gestora de projetos aqui no Instituto GRPcom. O Instituto GRPcom é o braço social do Grupo Paranaense de Comunicação, né, do qual faz parte a RPC, a Gazeta, Gazeta do Povo, Tribuna, as Rádios 98, Mundo Livre. E o que eu vou apresentar para vocês hoje, né, que são a banca e também quem está nos assistindo aí, é um produto do programa Impulso, que é um programa de fortalecimento das ONGs, que se chama Jornada Impulso Comunicação com Estratégia. Pode passar, por favor. E aí, para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, que estão nos assistindo e para a banca. Provavelmente vocês conhecem uma ONG, né, uma organização da sociedade civil. Hoje elas são chamadas por OSCs, né, Organização da Sociedade Civil, mas a gente conhece, né, mais popularmente como ONG, então eu vou chamar por ONG aqui por ser um termo mais popular, tá? Então eu imagino que vocês conheçam, né, uma instituição social, e aí eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês imaginam que é a principal dificuldade enfrentada por essas organizações? Pensaram aí? Pode passar. E se vocês responderam que é recursos financeiros, saibam que vocês não estão sozinhos, porque essa é a realidade de 10 em cada 10, praticamente, organização social. Elas precisam de recursos para manter seu trabalho, para continuar realizando aí o seu impacto na sociedade. Mas fazendo um recorte aqui, pode passar, por favor? Eu vou trazer alguns números que é de uma pesquisa que a gente realizou esse ano com as organizações, que vai falar um pouquinho sobre comunicação. Então, nessa pesquisa, né, a gente aí entrevistou muitas organizações e chegamos a alguns números, né? 46% das organizações possuem um plano de comunicação estruturado. E isso é um número baixo, né? Pensando aí que são só 46% delas que estão com a comunicação mais ou menos em dia aí planejada. 69% delas não têm um setor responsável dedicado à comunicação. E 76% das ONGs não utilizam técnicas e ferramentas de marketing digital para aumentar a sua visibilidade e o seu trabalho. Como a gente viu aí, comunicação é um gargalo, né? É uma dificuldade que muitas delas têm pela frente. Pode passar? E aí uma reflexão, né, para a gente fazer aqui antes de seguir. Como que elas vão captar mais recursos se elas não estão sabendo se comunicar bem? Essa é uma primeira reflexão que eu faço. Pode passar? E aí eu vou contar 2 histórias para vocês que infelizmente são reais e que retratam um pouquinho essa ânsia por buscar recursos, mas sem uma comunicação efetiva. Essas 2 histórias, vocês podem passar, por favor? Essas 2 histórias são de organizações que fazem parte aqui do programa Impulso e eu, né, contando, vocês vão entender aí o porquê que elas
se bateram um pouquinho. Então, uma das ONGs, né, o nome delas são fictícios aqui, uma das ONGs precisava, né, de um site. E aí a gente conseguiu aqui internamente voluntários, conseguimos uma pessoa para fazer as fotos, foi uma mobilização bem grande para conseguir, né, esse material para o site. E em menos de um ano, esse site estava completamente fora do ar, porque a organização não tinha previsto uma pessoa para alimentar esse site e também não tinha previsto orçamento para deixar esse site no ar, pagando registro e hospedagem. Então, né, acabou por terra. E a outra organização, a Jardim Encantado, ela queria muito aparecer na TV, ela queria, né, deixar a marca dela e chamar mais pessoas para fazer parte da organização. Nós também conseguimos voluntários ali para fazer esse VT, né, esse material para colocar na TV. E o que aconteceu? Infelizmente, né? Infelizmente ou felizmente, teve muita gente procurando a organização para ser atendido. E aí, e não veio parceiros para doação, né? Veio pessoas para serem atendidas por ela. A lista de espera ficou enorme e eles acabaram, então, tendo muito mais demanda de trabalho do que eles poderiam realizar. Pode passar? E aí, o que essas histórias têm em comum, né? Como eu comentei, na ânsia de quererem dinheiro, de quererem, né, ter mais visibilidade, de conseguir mais parceiros, mais recursos, elas acabaram não planejando a comunicação e isso foi um tiro no pé, né? Foi algo que foi ruim, porque aí elas perderam tempo, dinheiro e também colocaram em risco ali a reputação da organização nessa questão de não ter um site bem efetivo ou de ter muita gente, uma lista de espera muito grande para o potencial de atendimento delas. E aí, então, foi pensando, pode passar? Foi pensando nessa realidade, né, de elas precisarem se comunicar melhor e terem mais recursos. Pode passar, por favor? Por elas terem uma melhor forma de planejar sua comunicação e assim conseguir captar mais recursos, foi que surgiu, então, a Jornada Impulso Comunicação com Estratégia. Pode passar, por favor? Então, a Jornada Impulso é uma série de aulas online e gratuitas. Essas aulas foram criadas por profissionais voluntários aqui do JRPcom, né? Como eu mencionei, na grande parte são publicitários, jornalistas que fazem parte aqui do grupo de comunicação, então eles têm aí essa expertise, né? Tem esse talento da comunicação e a gente usou eles para fazer essa jornada. A gente entrega, então, para as organizações ferramentas, conhecimentos para que a ONG possa desenvolver planos de comunicação de forma mais eficaz, gerenciar seus recursos de forma mais eficiente e garantir um impacto positivo duradouro nas suas comunidades. Pode passar. Lembrando que a jornada ela é 100% gratuita, tá? Podem participar organizações do Brasil todo, a gente não tem nenhum tipo de custo em nenhum momento. E aí, alguns dados, alguns números, né? Então, a primeira turma encerrou dia 28 de julho, nós tivemos 236 inscritos. A turma 2 já está em andamento, a gente está com 281 inscritos e a gente tem a turma 3 já com as inscrições abertas, essa turma vai começar em fevereiro. 100% dos participantes se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos com a jornada, também viram ali que ela contribuiu muito para melhorar a comunicação da organização, e um dado, né, que a gente teve ali um índice de conclusão de 26% dessa turma, o que parece ser pouco, né, mas pensando em um curso gratuito e online, 100% digital, é um número muito significativo. Pode passar? Essa aqui é a carinha da plataforma, né? Então, quando as organizações entram, elas podem ter ali acesso à minha jornada, contato, material extra, a entrega final, que elas fazem planejamento de comunicação para a gente no final. Pode passar, por favor. Aqui, né, a gente tem as 9 aulas que a gente entrega para elas. Então, a primeira, a quinta e a nona aula, elas são ao vivo, né? Então, a gente faz essas macro entregas ao vivo para que elas possam também entender um pouco mais, tirar dúvidas com a gente, e o restante é completamente EAD. Então, a organização tem 2 meses ali para realizar as suas aulas, né, e fazer a jornada acontecer. Pode passar? E aí, com isso, a gente tem aí boas histórias para contar, né, como Embaixadores do Bem, Instituto Grandomani, que já são cases de sucesso nosso aqui da jornada, que a partir da jornada conseguiram planejar melhor a sua comunicação, estão envolvendo outros parceiros aí para realizar, e a gente tem lindas histórias para contar a partir dessa jornada. Pode passar? Custo-benefício, né? Acho que é importante só ressaltar que é muito bom, porque a gente teve aí pouquíssimo recurso desprendido, é altamente replicável, a gente tem muitas empresas com talentos que podem colocar em prática jornadas como essa nas suas áreas. Então, só reforçando esses 2 pontos aqui. Obrigada. Pode passar? E os próximos passos, né? A gente tem aí uma melhora
A gente quer melhorar a experiência do usuário na plataforma e fazer uma avaliação de impacto. Pode passar. E obrigada. Certinho aí, zerado. Sem dúvida, Elaine, sem dúvida. Você foi ali, ó, deu 8 minutos certinho, né? Nesse ponto foi ali impecável. Queria agradecer, né? Parabenizar pela iniciativa, pelo projeto. Queria... Professor Clóvis, que é doutor em comunicação, estava ali só analisando, né, os processos. A gente sempre fica feliz, né, de ter esse retorno dos projetos e de ter um acesso a essa categoria que vem crescendo no Prêmio Top Inovação, né, com projetos interessantes. E aí eu deixo uma pergunta para você, então, Elaine. Como é que você analisa duas questões, né? Você trouxe alguns casos de sucesso, eu queria saber como é que vocês acompanham os resultados desses projetos posteriormente. Eu vi que você trouxe bastante resultado, né, em relação às aulas, a questão da conclusão dos cursos e tudo mais. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês acompanham, então, esses projetos posteriormente e quais são os próximos passos desse projeto, né? Você pretende escalonar esse projeto para mais instituições, para outras regiões, enfim. Qual que é a ideia de próximos passos para o projeto? Tá bom. Professor Clóvis, então, com relação ao acompanhamento, sim, a gente, para encerrar, né, para as organizações serem certificadas pela jornada, elas precisam entregar um plano de ação, né? Então, elas precisam dizer para a gente o que elas querem fazer, o que elas querem melhorar aí na comunicação. E com esse plano de ação, a gente consegue acompanhar. Então, a gente já fez uma rodada agora, né? Estamos terminando já essa rodada com as organizações, para entrar em contato com elas para dizer, e aí, como é que tá? A gente tem o teu plano de ação aqui, essa ação, conseguiu colocar em prática, não conseguiu? A gente consegue conectar, né, às vezes algum parceiro, fazer algum tipo de interação com a organização. Então, sim, a gente consegue fazer isso. E a gente pretende melhorar essa parte, né, como eu mencionei ali, fazendo um questionário de impacto. Então, ao entrar na jornada, a organização responde, né, uma avaliação para ela ter ali qual que é o marco zero dela em comunicação, e depois de um tempo, né, ela vai repetindo essa pesquisa, né, esse questionário para a gente ir mensurando. Então, essa já respondendo um pouquinho, né, da segunda pergunta, essa é uma das melhorias que a gente quer fazer no projeto, né, para a próxima jornada, mas a gente já consegue ter minimamente esse acompanhamento pelos planos de ação. E com relação à pergunta sobre melhorias, escalonar, né, a gente entende que ele é um projeto completamente escalonável, já que todas as aulas são online, são EAD. O que a instituição precisa, de fato, é uma internet, né, e um computador, para ela poder fazer as aulas ali, ter esse acesso. E aí no tempo da organização, quando ela achar que é melhor, né, no momento que ela tiver disponibilidade, então isso já garante uma possível escalonalidade, né? E a gente tem aí mais de 20, acho que a gente fez até uma média, são 20 estados brasileiros que estão contemplados aqui. Então, a gente tem aí bastante replicabilidade também. Legal, obrigado pelas respostas. Vou passar agora para a professora Edna. Obrigada, professor Clóvis. Eu fiquei com dúvida nesse posterior também, que o professor Clóvis até mencionou aqui, e você explicou então agora, porque no começo você falou de 2 casos de não tanto sucesso, né, que faltou um plano posterior de comunicação, e depois você falou que há 2 casos de sucesso e desse acompanhamento agora, por meio da pergunta do professor Clóvis. Mas eu queria saber, ainda ficou para mim, se nesse acompanhamento vocês detectam que mesmo com o plano de comunicação não houve essa eficiência posterior. Eles voltam para o programa, tem alguma ação, vocês têm algum projeto para isso? Porque mesmo tendo plano de comunicação, a gente pode chegar num momento que não deu certo, também teve um resultado contrário ao que se esperava, enfim. Tem algum plano, eles retornam, tem algum auxílio, algum acompanhamento, alguma ajuda posterior também? Sim. Tem sim, professora Edna. A gente tem esse, como eu comentei, é um dos produtos do programa Impulso, né? Do Impulso, mas a gente tem outros serviços que a gente oferece aqui para eles. E um deles é a conexão com voluntários. Então, a gente tem parceria com uma startup que chama Free Helper, ela é paranaense também. E quando a instituição ela detecta que ela precisa, por exemplo, olha, cheguei aqui, não consigo mais, ou identifiquei que eu preciso realmente de um site, estou preparado para isso, estou preparado para esse material institucional que vai rodar na TV. Então, a gente aciona um voluntário dessa base, né, da Free Helper,
e eles conseguem ajudar ali a organização a executar de fato. Então, esse é um ponto. E também dentro do programa Impulso, a gente tem outros materiais, né, outros conteúdos também em formato EAD, lives, né, e cursos que a gente oferta para ir avançando ali esse conteúdo de comunicação, tá? Inclusive, uma das coisas que a gente tem dentro do programa Impulso é a divulgação gratuita das organizações. Então, vamos pensar que chegou ali, olha, cheguei aqui nesse ponto, quero um voluntário para ajudar a fazer um VT, consegui esse voluntário, e agora, né? E agora a gente consegue colocar esse material gratuitamente para rodar aqui nos veículos do GIPCOM. Então, se for um vídeo institucional, pode rodar na RPC. Se esse material foi algo publicitário para jornal, vai vincular na Gazeta do Povo e na Tribuna. Se foi um spot para rádio, vai na Mundo Livre e na 98. Então, a gente oferece esse espaço gratuito para as organizações. E aí, só complementando também a pergunta anterior sobre o que vem por aí, né? Uma das coisas que a gente quer fazer é justamente fazer uma esteira de produtos, né? Então, começar com a jornada básica, que foi agora, depois partir para intermediária, depois ir para avançada, porque a gente entende também que as organizações têm níveis de maturidade, né? Então, esse foi o primeiro, né, que a gente fez, a primeira e a segunda turma, para a gente entender se essa é uma realidade do setor, se é uma necessidade. A gente já identificou que sim, e agora a gente vai, então, aprimorar ali esses cursos, né, o conteúdo dessa jornada. Show de bola. Legal, obrigada, Elaine. Professora? A pergunta é bem rapidinha, né? Porque a gente tem 40 segundos só. Para se inscrever nessa jornada, pelo que nós entendemos, qualquer organização governamental pode participar. Isso mesmo. É isso, Elaine? Uhum, tá, joia. Isso mesmo. Bom, eu acho que a gente vai ter que ir encerrando, né? Acho que sim. O nosso tempo é curto aqui, a gente está ali, ó, fechando aqui. Você teria mais alguma última observação? Eu só queria falar, né, que eu escutei as perguntas anteriores ali, né, sobre por que a gente deveria ganhar, e eu quero só reforçar que com a divulgação, se a gente conseguir esse prêmio, essa jornada vai chegar a mais organizações espalhadas pelo Brasil, e quando a gente ajuda uma organização, a gente está ajudando milhares de pessoas indiretamente. Então, por isso que eu defendo muito, assim, que essa jornada seja vencedora. Ótimo. Ela já vendeu o peixe dela antes mesmo da gente, né? Então, tá ótimo. Elaine, só quero agradecer, então, né, parabenizar pelo projeto, por toda a equipe que participou com você, por participar conosco aqui também, né, no Top Inovação, promovido pelo Grupo Ninter, agradecer a sua participação e fique ali acompanhando, né, o desenvolver do que vai acontecer. Já encerraram ela. Então tá, né? Obrigada, então. Então agora, pessoal, a gente tem um segundo candidato, né, que é o Igor. E a gente convida, então, esse segundo candidato da categoria Marketing e Comunicação para participar conosco. Igor, seja bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Na verdade, eu sou a Ana Carolina, vou representar o podcast do produto aqui. É que passaram para a gente aqui, que era o Igor. Então, a gente pede desculpas aí pela situação, né? Mas, então, Ana Carolina, seja bem-vindo, muito boa tarde. Eu sou a professora Aline. Eu estou aqui junto com o professor Clóvis, com a professora Edna. Nós somos professores do Grupo Ninter, né? Atuamos como coordenadores, tutores e estamos participando aqui desse processo de avaliação na categoria Marketing e Comunicação, né? Então, se você chegou até aqui conosco, então seja bem-vindo e parabéns. Você tem 8 minutos para apresentar o seu projeto, né? De uma forma que nos convença, podemos assim dizer, da vitória, né? E nós temos depois 7 minutos para fazer perguntas e entender um pouquinho mais. Tá do seu, você consegue acompanhar ali o timerzinho, né? Consigo, uhum. Então tá bom. Tá com você a palavra. Por gentileza, quando tiver que trocar o slide, só avise, que daí a equipe aqui troca o slide, tá joia? Tá bom. Eu tinha pedido para a equipe para a gente reproduzir um trecho do produto, eu não sei se vai ser possível. Tá, então tá. Gente, eu sou Ana Carolina, sou jornalista e educomunicadora na OSC Passos da Criança, que fica localizada na Vila Torres, em Curitiba. E antes de falar um pouco sobre o produto que eu vim apresentar e defender para vocês, eu preciso falar sobre a Passos da Criança. A Passos da Criança é uma organização da sociedade civil que há 20 anos atua na proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
O produto que eu vim apresentar hoje para vocês é o Pod Passos, que é um podcast criado e produzido por adolescentes na oficina de educomunicação, da qual eu sou educadora. Pode passar, por favor. E antes de falar também sobre o produto, eu preciso falar sobre a metodologia que está por trás dessa realização, que é a educomunicação. A educomunicação ela é uma abordagem que une comunicação e educação com o objetivo de promover o conhecimento de forma colaborativa e participativa. Na Passos, essa oficina ela busca principalmente desenvolver o sentido de cidadania dos adolescentes e também o protagonismo deles. Nessa oficina a gente tem 15 adolescentes com idades entre 12 e 14 anos. Pode passar. Bom, o Pod Passos, então, é um podcast que é produzido por todas as etapas, são protagonizadas pelos adolescentes, com base ali no conceito da educomunicação. Então, os adolescentes, eles escolhem as pautas que eles querem abordar em cada episódio. Junto com eles, a gente escreve, né, o roteiro, eu estou ali de apoio para eles, a gente também usa outras ferramentas da tecnologia para isso. E os adolescentes também apresentam esses episódios. Geralmente, cada episódio é apresentado por 2 adolescentes, por mim, e um convidado externo que seja relacionado ao tema que foi escolhido ali para cada episódio. Esse episódio ele é editado por uma voluntária e depois ele é vinculado no Spotify. O meu papel ali de acompanhar todo esse processo também é para garantir que esse seja um espaço onde os adolescentes possam se expressar de maneira autêntica e relevante. Pode passar, por favor. E daí, como que surgiu a ideia da criação desse produto? Além de ser educadora social dentro da instituição, eu também faço parte do setor de comunicação e marketing. E a gente tinha, né, um informativo escrito, que é um informativo que a gente usa tanto para a transparência do nosso trabalho, quanto para atualizar as famílias e parceiros, voluntários, sobre a realização das nossas atividades. E esse informativo ele é enviado em PDF, né, escrito, e a gente notou uma demanda das nossas famílias, que muitas delas não eram alfabetizadas, então elas não tinham acesso a esse conteúdo. Então eu tive, há 2 anos atrás, a ideia de começar a ler esse informativo via áudio de WhatsApp, assim, e enviar para as famílias. E um dia, numa reunião de famílias, uma mãe falou assim que ela gostava muito daquele conteúdo e que ela ouvia todo mês quando a gente enviava. E daí eu tive a ideia de melhor produzir esse informativo, né? Não só fazer uma leitura dele, mas abordar temas que fossem realmente relevantes, assim, e que pudesse ter uma maior participação das nossas famílias. E passei a colocar ele no Spotify e mandar o link para as famílias acessarem. Em 2023, a instituição, né, abriu as portas para mim, para que eu pudesse dar uma oficina de educomunicação para um grupo de adolescentes. E daí eu sugeri para eles a ideia de que eles passassem a produzir um podcast. Isso vem muito de um incentivo pessoal também, eu sou muito consumidora desse tipo de conteúdo, gosto bastante. E foi muito uma felicidade para que eles aceitaram participar dessa construção, assim. O nome do podcast, que é Pod Passos, veio da sugestão de uma educanda, ela que deu essa sugestão, então veio dela também essa participação. E a gente começou em 2023 gravar o conteúdo em parceria com a UFPR, utilizando estúdios dele, né? Até na primeira foto ali, são as crianças em um estúdio da UFPR fazendo a gravação. Infelizmente, por demandas da própria universidade, a gente não conseguiu manter para esse ano essa parceria. E daí a gente passou a gravar na própria instituição com os recursos que a gente tinha, como o celular mesmo. E por mais que a gente perdeu a parceria com a universidade, a gente entendeu que foi uma maneira também de democratizar esse processo e ter a tecnologia como uma aliada ali para prender a participação dos adolescentes. Pode passar. E na instituição, assim, tudo que a gente faz, a gente procura mensurar o nosso impacto social. Então, com o Pod Passos, a gente já lançou 22 episódios, com mais de 380 reproduções. E além do impacto direto na formação desses adolescentes, que depois eu vou falar um pouco sobre educação transformadora que o podcast gera, assim, a gente, em 2022, fomos finalistas do Prêmio Impactos Positivos e também do Prêmio Impulso do Instituto GRPCom, que foram 2 reconhecimentos ali da relevância e inovação do nosso projeto.
Pode passar, por favor. Tá. E o porquê do nosso interesse, né, em trazer o Pod Passos para um prêmio que fala sobre inovação. O Pod Passos é um projeto multimídia que une o áudio e a comunicação popular para alcançar diversas audiências, seja as nossas famílias, a nossa comunidade, um apoiador da instituição ou um público que só se interesse pelo tema da causa da infância. Ele promove o protagonismo juvenil, porque são adolescentes produzindo um conteúdo e abordando temas que refletem as suas próprias vivências. Ele gera impacto social, porque aborda questões que são relevantes para a nossa comunidade e ainda reforça ali a relação entre os adolescentes e o próprio território. E ele também promove uma educação transformadora, né? Com a combinação de ferramentas tecnológicas e processos comunicativos, porque hoje, quando a gente fala de uma educação com os adolescentes de hoje, que são tão imersos na tecnologia, é meio que possível a gente não trazer, né, a tecnologia para uma educação, até para tornar mais participativa. Então, com o podcast, assim, e conversando com a pedagoga da instituição, a gente percebe uma melhora na habilidade de escrita, de leitura, de comunicação dos adolescentes, e até um pensamento mais crítico, assim, em relação aos temas que a gente vem abordando, né? Pode passar. E o que buscamos com o Pod Passos, né? A gente queremos aumentar a visibilidade do Pod Passos, tornando um dos principais canais de comunicação da OSC. Hoje, o nosso principal canal de comunicação é o Instagram e as redes sociais, mas a gente quer tornar o podcast também como uma linha de frente e ser uma referência na inovação no terceiro setor. Nosso objetivo é criar uma comunicação mais participativa, onde os nossos adolescentes sejam protagonistas das suas próprias narrativas. Pode passar. E acreditamos que o Pod Passos não é apenas um podcast, mas uma ferramenta de transformação social, permitindo que os adolescentes da Vila Torres ocupem espaços de fala e exerçam sua cidadania de forma participativa, né? Quando a gente fala de garantia dos direitos da criança e adolescente e criação de políticas públicas para isso, a gente precisa, de fato, criar mais espaços para que as demandas desse público seja, de fato, colocada e atendida por quem tem que atender, né? É isso, gente. Muito obrigada. Eu também. Ana, olha, no quesito pontualidade foi ali, ó, impecável, né? Muito obrigada, Ana. Obrigada pela sua explanação, né? Por apresentar para nós esse bonito projeto no sentido de levar, né, essa proposta, né? Nós colocamos aqui agora a palavra para o professor Clóvis, né, que é doutor em comunicação e sabe tudo nessa parte da comunicação, Clóvis. Obrigado, professora Aline. Sempre um prazer, né, participar contigo novamente em um novo projeto aqui. E, Ana Carolina, eu queria perguntar para você, você destacou muito a participação e o envolvimento dos educandos durante, né, o desenvolvimento do projeto, que não é algo imposto pela instituição e eles simplesmente têm uma participação passiva. E eu queria entender um pouco dessas histórias desses educandos, né? Vocês acompanham essas histórias posteriormente? Eles têm um período, né, para compartilhar com a instituição suas histórias ou que eles podem participar desse projeto inovador? Ou se vocês também têm o acompanhamento dos resultados, né, dessa participação deles junto à família, porque você iniciou o podcast justamente, né, falando da família. Como que é esse envolvimento? Então eu queria ouvir um pouquinho das histórias. Eu sei que você pediu para talvez passar um outro material, né, que talvez mostrasse isso, não sei, mas eu queria entender um pouco dessas histórias, né, de quem passa por ali, se tem um período e como que é esse envolvimento com a família a partir desse projeto. Então, o Pod Passos, ele é um projeto de comunicação dentro da instituição, né, da Passos da Criança. Então, os adolescentes que fazem parte desse projeto, eles estão matriculados na instituição e fazem outras atividades além dessa, né? A gente tem atividade de artes, esporte, cultura e lazer. Então, são adolescentes que estão ali diariamente com a gente e na segunda-feira fazem essa oficina. Sobre o acompanhamento, né? Eu tinha pedido para o pessoal para a gente reproduzir um trechinho de um episódio do podcast. E esse episódio, ele é apresentado por mim, a educanda Ana Clara e o Pedro. A educanda Ana Clara, ela não está mais na instituição, mas o Pedro, ele ainda está. E ele participa, assim, dessa oficina desde o início.
E eu até falei para ele que eu ia vir apresentar o produto num prêmio, ele ficou muito feliz, assim. E o Pedro, por exemplo, a gente percebe o desenvolvimento de comunicação mesmo, de falar, e às vezes o primeiro episódio ele gravou lendo, assim, dentro das possibilidades que ele tinha. E hoje, quando a gente senta para gravar, ele já fala e discute sobre o tema que a gente está falando no episódio. Então, existiu uma evolução muito grande na comunicação desse adolescente, assim. E o podcast, ele é enviado, ele é divulgado, assim, para os nossos parceiros e principalmente para as famílias. Então, as crianças conseguem ouvir em casa junto com as famílias. E no começo eles tinham um pouco de vergonha, assim, não queriam mostrar para os pais. Hoje em dia eles já escutam juntos, já é uma coisa mais que se tornou pertencente da rotina das famílias, assim. Então, a gente consegue ter esse acompanhamento de uma forma bem positiva. Obrigado pelas respostas. Acho que eu passo agora para a professora Edna, também mãe aqui, né? Tem um quase adolescente ali em casa, né? Tá precisando. Eu queria saber sobre as temáticas, Ana Carolina. Você falou que vocês selecionam algumas temáticas, enfim, mas eles participam da seleção dessas temáticas, os adolescentes? São temáticas ligadas à realidade deles? Por exemplo, estou com um problema em casa, ou minha mãe está com depressão. Ele traz essa temática para ser debatida, ou são temáticas gerais do que está acontecendo na sociedade como um todo? A gente tem reunião de pauta, então eles participam assim, de uma forma bem engajada na decisão. Eu procuro, às vezes, incentivar. Por exemplo, o episódio que eu ia reproduzir agora era sobre Setembro Amarelo. E a gente tinha como convidada uma psicóloga para discutir o tema. E daí, quando a gente faz o roteiro, a gente faz algumas pesquisas também relacionadas ao tema, e eles vão dando a opinião deles. Mas na hora de sentar e fazer a gravação e a entrevista com uma convidada, eu sinto que eles se soltam e conseguem tirar dúvidas que às vezes eles não perguntaram para mim ou não trouxeram na criação do roteiro, ou às vezes até uma opinião mais do tipo, como você comentou, assim, traz algum relato da família ou da escola, por exemplo. O último episódio que a gente gravou era sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência no ambiente escolar. Então, durante a gravação, eles falam, porque na minha escola tem uma pessoa que é cadeirante e a gente lá tem rampa para ela. Então, eles vão conseguindo fazer uma discussão mesmo sobre o tema. Mas também procuro abraçar muito as sugestões deles, assim, tipo, querem falar sobre jogos e tecnologia. A gente vai falar sobre jogos e tecnologia. Vamos falar sobre música, falar também sobre música ou algo que está mais atual ali, que eles têm mais contato no mundo adolescente de rede social, assim. Obrigada, Ana Carolina. Legal, Ana. É encantador, né? Esse comprometimento com esse jovem. E conta pra gente, Ana, você sabe que você está participando de uma disputa, podemos assim dizer, né? Conta pra gente por que você tem que ganhar esse projeto, né? Por que esse projeto de vocês aí tem que ser o vencedor da categoria? Olha, eu acredito muito nesse projeto, principalmente porque ele é pensado e criado pelo nosso público, por adolescentes. Eu acho que a gente precisa ouvir mais os nossos adolescentes, as nossas crianças, então eu acredito muito no potencial desse projeto. Acredito também que é um produto muito relevante para a instituição como em si, assim, que pode trazer uma grande visibilidade para o nosso trabalho, para que mais pessoas possam apoiar. E acho que, principalmente, esse prêmio seria um grande incentivo para os nossos adolescentes, para que eles acreditem no potencial da sua atuação, das suas ideias, e que possam ter a noção de que eles são grandes e que podem fazer o que eles tiverem o sonho, assim mesmo. Legal, muito obrigada, só temos a agradecer, né, a sua apresentação, né, para a sua participação e o projeto que vocês submeteram para nós aqui. Pedimos só que vocês acompanhem ali, né, o desenrolar desse projeto. Muito obrigada. Clóvis? Obrigada a vocês. Obrigado pela participação, Ana. E aqui a gente viu 2 projetos que mostram como marketing e comunicação podem mudar a sociedade, né? Podem deixar ali algum resultado muito interessante. Agora a gente vai para o intervalo do Prêmio Top Inovação e voltamos 1h30 com a categoria na área de saúde. Até lá, gente!
Porque a maioria que faz pedagogia à distância escolhe a Uninter. Enfermagem também, viu? E também administração, educação física. Não vai dar pra falar todos. Será que é porque na Uninter dá pra estudar em casa e também fazer atividades práticas nos laboratórios dos polos? Ou é porque o diploma da Uninter é respeitado de verdade pelo mercado? Faça Uninter e descubra você mesmo. Inscreva-se já! Uninter.com